Boa noite a todos, Detetive Barros aqui. Sejam bem-vindos ao primeiro dia da imersão, Decifrando a Infidelidade. Vamos esperar mais um tempo para a galera ir entrando. Compartilhe essa live super exclusiva com algum amigo, porque o que será falado aqui, aposto que ninguém nunca viu em lugar algum. Mas enquanto isso, me conta aí no chat como vocês estão. Ansiosos para esse evento? Então, como eu imagino que a maioria de vocês já sabem, essa é a primeira vez que eu estou revelando todas as minhas técnicas, metodologias, meu conhecimento com um todo ao longo dos meus 16 anos de experiência enquanto detetive particular. Acabou que eu resolvi, literalmente, abrir o jogo para vocês que aqui estão. Tenho certeza absoluta que valerá muito a pena e vocês serão o motivo disso. Bem, vale ressaltar que no decorrer dos 7.000 casos que já solucionei, não pude deixar de notar certos fatores relacionados entre eles e pontos comuns do elemento motivador de toda ação indesejada que foi tomada pelo indivíduo em questão. Porque o que rola é o seguinte: quando você faz algo, muitas vezes, inconscientemente, você acaba criando padrões comportamentais no seu psicológico. Então, por uma simples tomada de atitudes iniciais, eu posso suspeitar se há ou não uma traição por parte da pessoa que estou investigando. Porém, vocês ainda não possuem esse conhecimento e experiência, mas ao término da imersão Decifrando a Infidelidade, vocês terão avançado no mínimo uns 50% em relação a isso. Agora, galera, vamos criar um pacto aqui nesse exato momento. Eu e você, você e eu. Aceita fazer esse pacto com o Detetive Barros? Comenta aqui no chat para eu poder ver. Se a sua resposta foi sim, a parada é o seguinte: esse é um pacto de comprometimento, ou seja, assim como estarei aqui ao longo dos próximos dias entregando tudo que aprendi, desenvolvi ao longo dos meus 16 anos de trabalho na profissão de detetive particular, preciso que você se comprometa a participar do evento. Quem fizer isso irá receber um bônus incrível que eu e a minha equipe iremos disponibilizar para vocês. Você já parou para pensar e analisar que o seu pior inimigo pode estar dividindo a mesma cama que você, morando na mesma casa que você, causando uma junção de fatores ruins a você? Nessa imersão, irei ensinar para cada um de vocês como descobrir se o seu cônjuge está ou não te traindo, como desbloquear qualquer smartphone e sobre técnicas de espionagem ultra avançadas. Tudo que levei anos para aprender, em 3 dias você terá uma boa parte de todo o conhecimento e, além do mais, poderá pôr tudo isso em prática. Então, pessoal, para quem não me conhece, eu sou o detetive Sérgio Barros, conhecido como Detetive Barros. Sou natural de Presidente Prudente, interior de São Paulo. Desde a minha infância, eu já gostava de descobrir as coisas, já tinha aquele faro de investigador. Eu saía de casa, colocava o meu videogame num lugar, quando eu voltava, o meu videogame estava virado, assim, eu queria descobrir quem foi que entrou no meu quarto e mexeu no meu videogame, alguém entrou no meu quarto. E então a minha própria família falou assim: olha, você tem um faro aí de investigador, você é um investigador. E ao longo desses anos, quando eu cheguei em 2005 em Brasília, eu fiz um curso para investigador particular, trabalhei numa empresa aqui em Brasília de graça. Trabalhei 6 meses sem ganhar R$1. Quero saber quem que faz isso hoje. Poucas pessoas. Então a minha jornada começou aí, como detetive particular, trabalhando numa empresa gratuitamente para aprender
E ali foi aonde começou a minha trajetória. Eu me empenhei cada vez mais fazendo cursos de investigação, né? Me aperfeiçoando, fiz vários cursos. Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Belo Horizonte. Me tornei um profissional conhecido em Brasília e nacionalmente através dos bons trabalhos que eu prestei a grandes empresários e políticos. Que tal falarmos um pouco de como você pode descobrir a sua própria traição? Em geral, todos sabem o que é traição. É importante que cada pessoa tenha a sua própria percepção do que realmente se trata. Por exemplo, para alguns casais, sexo extraconjugal não é um problema, a menos que seja emocionalmente envolvido. Já para outros, compartilhar questões íntimas e conversas só pode ser visto como uma traição, mesmo sem haver sexo ou beijos. O conceito geral de traição pode nos levar a certas armadilhas em um relacionamento. Existe uma coisa que pouquíssimas pessoas fazem e que seria muito mais esclarecedor para o seu relacionamento. Conversar sobre traição com a pessoa com quem se convive. Os mesmos costumam trapacear porque estão tentando satisfazer várias necessidades como novidades. O desejo de autocontrole e o desejo de salvar suas partes perdidas. O ato de infidelidade pouco tem a ver com sexo, e isso diz muito sobre carinho, sentimentos especiais e o desejo de ser importante. Saber o que é traição para cada um de vocês é importante para compreender o coração do outro e até onde ele progrediu. Isso evita que você tome atitudes que sejam consideradas traição por ele e não por si mesmo. Por exemplo, não significa que você deve abrir mão de fazer o que não considera um ato de infidelidade. Ou seja, ao compreender seu ponto de vista, pode muito bem gerenciar melhor seu relacionamento com ele. Em vez dele lhe dar uma noção mais ampla de o que é traição, cabe a você desenvolvê-la, primeiro contigo e depois com a multidão, namorado e marido. Dentro de uma situação como essa, existe 3 lados de uma mesma moeda. São eles: primeiro, você quem traiu; segundo, você foi traído; terceiro, você se envolveu com alguém comprometido. A traição não deve ser ignorada. A pessoa lesada pode tentar desmerecer, evitar suas suspeitas, fechar os olhos através de alguma forma complexa de autopreservação, juntamente com a negação. Mas aquilo que está errado não irá curar a si mesmo tão facilmente, e tais mecanismos de defesa raramente funcionam a médio ou longo prazo. A desconfiança irá consumir os seus sentimentos e a qualidade do convívio com o parceiro irá despencar. Isso porque há uma ruptura no emocional do relacionamento e, no fundo, a pessoa sabe que a realidade se esconde e apenas aguarda uma oportunidade para manifestar-se. Um traidor vive uma vida de engano, baseada em truques, e seu sucesso depende de uma vida oculta, passando despercebido pelo parceiro traído. A vítima de traição somente conseguirá sobreviver após descobrir o que está sendo escondido. Isso porque a dúvida jamais lhe será benéfica. Em análise, descobrir uma traição com certeza encerrará com a dor da dúvida, mas também te posicionará prostrado e você terá que tomar uma decisão e escolher um caminho a seguir.
terminar um relacionamento ou arriscar curá-lo. Todavia, o que eu irei revelar hoje são préstimos para lhe ajudar a revelar se o seu cônjuge é ou não honesto com os seus sentimentos. Porém, antes de julgar o seu parceiro, é preciso ter consciência de que se algo não estivesse errado com o seu relacionamento, talvez não ocorresse traições. Por isso, tenha empatia, repense suas atitudes e analise o relacionamento no que elas podem ter contribuído para desencadear essa situação. Todos somos potenciais traidores. Não, alguns são mais propensos a enganar do que outros, mas um grande número de pessoas pensam em como trair seus parceiros. Psicológicos e especialistas em relacionamentos acreditam que trapaceiros têm certas características em comum para identificar uma mente traidora. Você precisa, por exemplo, analisar traços de personalidade, histórico familiar e experiências passadas. Primeiro, sofisticação sexual, pessoas com vida sexual ativa e com diversidade de parceiros antes de uma relação de compromisso. Muitas vezes têm dificuldades em se estabelecer em uma relação monogâmica. Elas são mais propensas a se desviar em relação a alguém que teve poucas experiências sexuais. Em contrapartida, pessoas que só experimentam de um único parceiro sexual no decorrer de suas vidas também podem apresentar mais propensão à curiosidade de conhecer novas experiências. 2. Atração de risco. Algumas pessoas sentem-se excitadas ao trair, veem no ato da traição uma emoção diferente da rotina vivida. Para essas pessoas, os simples fatos de fazer algo proibido, escondido, aumenta seu prazer. Quando aparece uma oportunidade para enganar, simplesmente não resiste, as executam. Alguns trapaceiros simplesmente não consideram os sentimentos de outras pessoas, apenas os seus. Não possuem empatia para entender o que uma traição pode provocar no universo do seu parceiro. 3. Parentes traidores. O fato de ter parentes traidores não significa que o perfil trapaceiro seja genético, porém sabe-se que a traição tende a ocorrer com mais frequências em famílias desordenadas, onde a confiança é caótica. Crianças criadas em lares onde ocorram muitas traições, muitas vezes crescem considerando que parceiros sejam desleais e infiéis, e assim passam a superficializar a infidelidade. 4. Sexo oposto. Muitas vezes um traidor cultiva amizades próximas com membros do sexo oposto, incluindo ex-amantes. A ideia, nesse caso, é estabelecer e repassar ao cônjuge uma sensação de que tais pessoas são apenas amizades, são seguras e à prova de desconfianças. Até pode ser que amizades formadas há muito tempo ou em circunstâncias intensas possam ser realmente apenas amizades, porém é preciso se atentar ao tempo e à dedicação que seu cônjuge investe com algum amigo em específico ou nas novas amizades constituídas em condições inconsistentes e volúveis. Afinal, aquilo que seu parceiro está dando demais para alguém está dando de menos para você. Nos dias atuais, são estreitas as fronteiras, as pessoas estão mais próximas uma das outras. Na era do Facebook, WhatsApp, Twitter, entre tantas outras ferramentas de aproximação, as pessoas estão muito mais vulneráveis a brindar terceiros
que não seja o parceiro de relação com o seu tempo. Importante o companheiro entender que é muito tempo dedicado a outra pessoa, seja o canal utilizado, não deixa de ser uma forma de infidelidade emocional. Sinônimo de interesse é atração. 5. Enganando pares. Os pássaros da mesma plumagem voam juntos. Uma pessoa que convive com pessoas que traem está prestes a ser traído ou ser um traidor também. Há uma camaradagem entre os traidores. Eles muitas vezes compartilham segredos sobre os seus casos, expondo a pessoa traída numa vitrine de humilhação. Ou seja, traidores, além de infiéis, tendem a ser desleais. São pessoas que enganam. Na maioria das áreas de sua vida, elas mentem, não só para os seus cônjuges, mas para os seus pais, irmãos, amigos, etc. Alguém que diz muitas mentiras sobre pequenas coisas, normalmente mente acerca de coisas grandes também. 6. Traição passada. A história tende a se repetir e tigres não mudam suas listas. Claro, pode acontecer de um trapaceiro se arrepender e se converter, mas é raro. E só depois de extensa psicoterapia ou uma profunda mudança de vida, raramente alguém com anos de trapaças, de repente evolui para um parceiro modelo. Se não recair, essa pessoa merece uma medalha olímpica. 7. Má reputação. Este trapaceiro não consegue esconder seu passado e tem histórias que fariam qualquer profissional do sexo corar. A reputação de pegador e pegadora segue este trapaceiro onde quer que vá. Todo mundo sabe sobre esta pessoa, todos, exceto seu parceiro atual. Normalmente, quando você está sendo enganado, você é o último a saber dessa fama. 8. Mania de infidelidade. Obsessivo, compulsivo, infiel é o parceiro mais perigoso de todos, pois mentir e enganar é uma obsessão ao longo da sua vida. Ele acredita que a monogamia é um estado natural e que não há nada moralmente errado em ser infiel. O CI enxerga na traição um antídoto contra o tédio ou qualquer falha num relacionamento. Este serial traidor vai ter um caso na queda de um chapéu e sabe muito bem como esconder tudo. Apanhar este perfil será uma tarefa muito mais complexa. É improvável que alguém tenha todas as características citadas, mas várias ocorrem frequentemente em combinação. 2 a 4 traços são comuns. No entanto, mesmo um único traço, quando predominante, pode indicar que seu amado está traindo. Familiarizar-se com traços na personalidade do trapaceiro pode te ajudar a encontrar a verdade quanto a suspeitas. Estar prevenido com as ferramentas certas é a melhor estratégia para pegar um cônjuge traidor. Então, galera, se a pessoa que você convive tem uma fé fora do relacionamento, ela não vai ter um countdown, ou seja, ela não vai ficar no intervalo de mais de 15 dias. Geralmente, qualquer pessoa que trai faz isso de forma frequente. O indivíduo irá escolher dias específicos para trair. Logo, esse ato não vai passar de 15 dias. Primeiro, fique atento ao seu parceiro, como ele irá se comportar nesses próximos 15 dias e ver se irão fazer algo que se distorça do seu convencional. A melhor pessoa para descobrir uma traição é um traído. Quando ocorre uma quebra da linha de base, um fator super chamativo pode indicar que tem algo de errado, não necessariamente uma traição. Portanto,
A pessoa pode muito bem estar apenas preparando uma festa surpresa para você, por exemplo. Mas como houve essa quebra de padrões, você de maneira fácil consegue notar que tem algo de diferente acontecendo. A pessoa com quem a gente se relaciona possui um comportamento padrão, que é definido na psicologia como linha de base comportamental. Em outras palavras, isso pode ser entendido pela forma como a pessoa fala, o tom vocal que ela utiliza para se comunicar com você, o fluxo verbal, a maneira com a qual ela atende o telefone, o padrão de mensagens que ela utiliza, etc. E você, enquanto participante desse relacionamento, deveria conhecer esse padrão da pessoa com a quem se relaciona. Se você não faz ideia desse padrão, já está começando em desvantagem. Agora, puxando para um outro campo de visão, o que a gente entende quando a pessoa começa a ter um relacionamento extraconjugal é que desperta um afeto no seu parceiro. Logo mesmo passa a se preocupar com uma terceira pessoa e com isso você é deixada de lado. E geralmente esse indivíduo acaba mudando o seu jeito para poder agradar esse novo intruso, essa ameaça, na intenção de criar uma empatia com essa terceira pessoa. Por esse motivo, ocasiona-se uma quebra observável da linha de base, padrão que você conhece. Vale ressaltar que essas informações não são regras, que se consiste em dicas que irão servir como luz no fim do túnel para vocês, uma vez que podem estar passando por situações que causem uma certa insegurança. Então, é interessante saber algumas coisas que podem indicar algo que seja fora dos padrões comportamentais do casal. Em outros termos, o contexto tem que ser sempre levado em consideração para que não haja um mal-entendido do que está sendo tratado. História com a quebra de padrões de horário. Há um casal e o marido chegam em casa todos os dias às 19h30 e um determinado dia ele chega em casa às 20h30. Possivelmente aconteceu algo de errado e a esposa dele tem que buscar saber o que houve. Barros, então quer dizer que peguei uma traição? Não. Quando ocorre essa quebra de padrão, você tem que fazer igual ao Sherlock Holmes. Ou seja, você vai ter que investigar o que está passando por completo e bem provável que as pessoas ao seu redor possam vir achar que você está sendo maluca, surtada ou algo do tipo. Mas o seu parceiro pode muito bem estar com o emocional abalado. Ele pode muito bem ter sido demitido naquele dia, perdendo o emprego que batalhou durante anos para ter e optou a encostar num bar mais próximo para beber e melhorar. Então, sempre investigue, sempre pergunte o que está havendo. E aí, amor, o que aconteceu? Perguntas abertas. O que aconteceu? Por que você demorou? Isso porque, a depender da forma que você perguntar, o seu parceiro irá te responder com simplesmente não. Nada, tô bem. Ou seja, ao realizar esse tipo de pergunta, tente notar a emoção que o seu cônjuge vai demonstrar. Inicialmente, ele iria conversar com você, vai falar do dia e chegando ao momento em que o mesmo utilizará do termo mas, que dá uma ideia que algo quebrou os padrões. A partir daí, deve-se atentar bastante, tendo foco nas entrelinhas. Busque fazer perguntas mais específicas sobre aquilo que está sendo colocado em pauta, mas evite fazer falsas acusações baseadas em desconfianças inseguras da sua parte.
Investigue. E bem, se a pessoa começar a apresentar falhas contextuais na história, é um baita indicador de que ela está inventando tudo aquilo em tempo real. Levei minha avó no jiu-jitsu, levei o peixe para tomar banho. Coisas desse tipo que não fazem sentido algum. Em resumo, observe o comportamento padrão do seu parceiro e, quando haver uma quebra, busque investigar o que está acontecendo. Dica: sempre tente fazer relações com algo que ele disse no início da conversa, porque caso realmente seja uma farsa, ele não irá conseguir se desempenhar bem, consequentemente, apresentará falhas comportamentais de fácil percepção. A partir daí, será possível notar também certas falhas de contexto, em que a pessoa vai fugir da conversa e começar a realizar falsas acusações. Você acha que estou te traindo? Estou cansado agora. O dia foi complicado. E quais são os motivos principais que levam alguém a cometer uma traição? Características pessoais. Certos traços pessoais podem aumentar a probabilidade de alguém trair, narcisistas ou desprovidos de honestidade. Assim pode ser irrelevante quão bom parceiro você é ou quanto da sua vida você se dedica ao relacionamento. Essas pessoas usam o engano como forma de satisfazer a sua necessidade de euforia. 2. Histórico. É comum que as pessoas se questionem se quem já traiu uma vez pode trair de novo. E a resposta é sim. Pesquisas indicam que se o parceiro já cometeu um ato de infidelidade anteriormente, seja um relacionamento antigo ou no atual, a chance de acontecer novamente é muito maior. Insatisfação com o relacionamento. A insatisfação com o relacionamento também pode levar algumas pessoas a traírem. Pesquisas indicam as principais causas para as mulheres cometerem esse ato. É devido à falta de intimidade emocional, a falta de comunicação, o cansaço, traumas ligados a sexo ou abuso e falta de interesse no sexo com o parceiro atual. Em relação aos homens, estão a falta de comunicação, o estresse, a disfunção sexual com o parceiro atual, a falta de intimidade emocional e a fadiga ou cansaço crônico e muito mais. E para complementar tudo isso, vou falar um pouco sobre detectar uma mentira através da fala. Se trata de um pequeno hábito que irei falar aqui e quero que todos vocês passem a implementar tudo isso na sua vida. Um hábito que irá te ajudar a prestar atenção nas pessoas que você estará conversando e, inclusive, vai ajudar a perceber alguma mentira. Então, não existe nenhum músculo ou parte do corpo que, quando aciona, deixa claro que alguém está mentindo. Não é bem assim que funciona. Com a prática deste hábito, você vai ficar muito mais atenta na conversa, diminuindo as possibilidades de você ser enganada. É bem simples, por isso eu recomendo que você faça quando for abordada. Porque veja bem, quando uma pessoa vem falar conosco, nós apenas ficamos escutando e deixando todo aquele conteúdo entrar em nosso ouvido de maneira passiva. Porque o cérebro é assim, ele é um facilitador de energia. Então, quando alguém falar para você que essa oferta é boa, o cérebro automaticamente fala sim, beleza, aceita qualquer coisa. Deixa eu continuar fazendo os meus procedimentos aqui, porque o cérebro é muito atarefado. Esse pequeno hábito que você vai utilizar é uma pequena ferramenta verbal, é chamada POC, porque, o que,
Como? Sim, essas 3 perguntas podem te ajudar muito. Em essência, quando uma pessoa vier te abordar, principalmente de uma matéria que seja do seu assunto profissional ou do seu interesse financeiro, você pode e deve utilizar o POC, que é basicamente realizar uma dessas 3 perguntas ou realizar perguntas abertas, assim como já expliquei anteriormente na parte de você tentar colocar o seu marido em uma saia justa utilizando ele contra ele mesmo. Isso tem que ser feito porque, geralmente, nós temos que refletir sobre 2 coisas. Primeiro, no que está sendo falado, e o segundo é aquilo que a gente está processando. Imagino que todos vocês já passaram por uma situação como essa. Você vai lá no Google e procura uma bolsa X que você queria muito comprar. E em questão de minutos, você é bombardeada de anúncios na intenção de te fazer comprar aquele produto. Você é induzida a tomar uma ação de maneira inconsciente, mas quando você implementa o POC, as coisas mudam, porque logo você precisa de mais argumentos para ser convencida a algo. Portanto, pode ocasionar em 2 situações. A primeira seria que o cara iria te explicar de maneira mais detalhada. Você, teoricamente, iria prestar mais atenção no que estava sendo dito e o seu cérebro armazenaria o maior número de informações possíveis. E a segunda situação seria que esse camarada entraria em contradição, porque ela não estava preparada para uma pergunta surpresa, porque os mentirosos, compulsivos, que é aquela galera que mantém muito, que inclusive utiliza disso na maneira profissional, geralmente elas têm um roteiro pré-selecionado que funciona com muitas vítimas e quando você faz uma pergunta surpresa, ela desabafa. Você fazendo isso de maneira bem estruturada com o seu parceiro vai fazer com que ele terá que se desempenhar bem melhor na construção do seu argumento. E se você notar algumas das falhas contextuais que falei antes, pode investigar que tem algo por trás sim. Primeiro caso, sou casado há 18 anos, me envolvi há 3 anos com outra pessoa. Hoje ela está grávida e está querendo que eu deixe a minha esposa e os meus filhos. E eu não quero, mas o que eu faço? Bom, se ela engravidou e você não quer sair, não quer largar a sua família, eu acho que o mínimo que você tem que fazer é assumir essa criança que você tem e abrir o jogo para a sua esposa atual. Segunda pergunta. Sinto muitos ciúmes da minha prima, pois ela é mais atraente do que eu. E sempre que ela passa pelo meu marido, ele não se segura e olha para ela. Bom, primeira coisa, olhar não arranca pedaço. Se ele olhar de uma forma que a pessoa é bonita, sem cobiçá-la, eu não vejo problema nenhum. Agora, se ele olhar com aquele olho de cobiça, de desejo, eu acho que você precisa conversar com ele. Pelo menos tem que respeitar na sua presença. Então, pessoal, agora vou ressaltar o seguinte. Se eu fosse vocês, não perderia o próximo evento de amanhã por nada. Vamos tratar de um tema muito pedido por uma boa parte de vocês. Eu já não estava aguentando mais a quantidade de pessoas me pedindo isso no inbox, no WhatsApp e tudo mais. Precisava falar e entregar muito conteúdo sobre isso. Então, não perca por nada. Lembre-se do nosso pacto. Tire um print desta live e poste nos stories marcando o meu perfil e de mais 2 amigos.
Quem fizer isso, irei entregar um bônus muito restrito e exclusivo. Não vão querer perder, né? E só para confirmar, depois no meu privado, que eu e a minha equipe iremos entregar a vocês. A senha do material é hashtag e estarei presente amanhã. Bem provável que a live de hoje vai ficar salva. Irei enviar o link no grupo do WhatsApp, mas acho que irei deixar por apenas uma semana. Então, quem não assistiu toda, agiliza, porque vai sair do ar. Mas é isso aí, galera. Acabei de receber aqui um aviso do YouTube, mandando encerrar a live de hoje, porque ultrapassei a marca de conteúdo de extremo valor entregado. Agradeço a presença de todos. Nos vemos amanhã no mesmo horário. Tamo junto. É nóis.